ser tomados com os bovinos em exposições agropecuárias. Olá, boa tarde, Alessandro. Boa tarde, meu amigo Marcos Adriano, uma ótima tarde a toda a equipe do Guia do Campo. Estamos de volta para mais uma participação aqui no Guia, uma participação bastante especial, uma participação regada, muita informação e um bate-papo de grande utilidade para o amigo pecuarista. Temos o prazer de receber aqui mais uma vez o médico veterinário, professor e pesquisador Vilmar Marçal, que hoje fala sobre os cuidados especiais com bovinos em exposições agropecuárias. E para aproveitar muito bem o nosso tempo aqui no Guia do Campo, já quero recebê-lo aqui, iniciar esse bate-papo então com o professor. Mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios da Matsuda, e esses nossos bate-papos são sempre muito positivos, porque dá muita informação ao amigo produtor e realmente a gente sabe que a tecnologia, quando aliada então à informação, resulta num resultado a campo melhor, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro, é uma honra, um prazer estar aqui novamente, e eu diria que também é um momento bastante oportuno para conversarmos sobre a questão temática de animais em exposição. Londrina agora está vivendo mais uma edição da sua exposição, começou lá em 1960, né? Então nós já temos aí praticamente são 63 anos que tem a exposição, e de 4 a 14, e lá na própria exposição de Londrina, assim como em outros parques, nós tivemos oportunidade de trabalhar nos bastidores, digamos assim, né? Porque a exposição é uma grande festa, uma grande feira, mas que às vezes acontecem alguns problemas, então o nosso intuito é sempre preventivo, né? Bom, a Matsuda tem um calendário bastante extenso, né? Participa de várias dessas exposições Brasil afora, exposições nos mais diversos cantos do país. Então a gente acompanha realmente de perto esta realidade dos animais ali em exposição. Agora, professor, na exposição, os animais, eles... É comum encontrar animais adoecendo em exposições? Olha, dizer que não existe problema, que o animal não adoece, não é verdade, porque adoece. Às vezes acontece uma ou outra situação, dependendo do calendário da exposição, conforme aumenta o número de dias, a probabilidade de aumentar o número de casos clínicos de animais doentes é maior. E a exposição, Alessandro, ela tem uma característica muito interessante. Os problemas começam antes da feira, né? Ah, antes da feira. Começa antes da feira porque o animal chega antes. E ao chegar antes, ele chega, às vezes, alguns lotes chegam 2 dias antes, eles precisam passar primeiro por uma situação de calma na hora do desembarque, né? O manejo. Exatamente. Toda forma estabanada de manejo, com pressa, sem respeitar o comportamento do animal, sem respeitar o estresse que o animal já passou pela viagem, mesmo que seja uma viagem curta, você tirou o animal do habitat natural dele e colocou ele numa situação diferente do normal. Ele vai, juntamente com os outros animais, para chegar numa determinada localidade, ele sofre um estresse, o estresse da mudança. Ao chegar no parque, se esse manejo não for feito de forma racional, com tranquilidade, com conhecimento, com treinamento da mão de obra rural, vai ser feito de uma forma errada e estabanada. Aí começam os traumas, as contusões, começam os problemas que às vezes evoluem para fraturas, evoluem para uma série de situações indesejáveis, que vai retirar a boa condição orgânica daquele animal e, lamentavelmente, ele vai ter que ser excluído da feira. Então, eu diria que o trabalho começa antes e também vai depois da feira. Por quê? Porque os animais só irão embora depois que acabar o evento. Então, é um período maior do que propriamente a feira. E acontece muitas vezes por questões de manejo, onde você tem situações onde é necessário um monitoramento bem de perto dos animais, uma falha humana ou outra que pode levar os animais a terem doenças. O pessoal que vai lidar com esses animais precisa estar realmente bem treinados e serem conhecedores de como realizar este manejo de forma correta. Eu diria que as propriedades rurais que já têm a tradição de levar os animais em feiras agropecuárias, elas poderiam, alguns dias antes, oferecer um treinamento a esses capatazes. Mesmo que a pessoa tenha uma experiência de vida muito longa, às vezes uma pessoa mais novata, uma pessoa que está começando agora, tem que entender que o manejo dos animais em exposição é diferente do manejo da fazenda. Você tem uma situação de um confinamento, porque o animal fica confinado. Você tem uma situação de superalimentação, porque o animal fica sendo alimentado toda hora. Você tem uma condição de pouquíssimo ou nenhum exercício físico, porque o animal não caminha, consequentemente ele pode ter processos de indigestão.
você tem uma condição estressante com o barulho da feira, com a população andando, com alto-falante, com shows que muitas vezes acontecem. É óbvio que o animal tem uma capacidade de adaptação. Tanto é verdade que nem sempre pode acontecer da manifestação da doença durante a feira, mas na propriedade, muitas vezes, o animal, depois da feira, acaba tendo a sua imunidade abaixada e, consequentemente, vem um problema clínico que ele pode apresentar. Professor, quais problemas são esses? O que normalmente acontece? Quais são as principais enfermidades? Olha, nas exposições, o principal sistema envolvido na patologia dos animais é o sistema digestivo. Isso se deve a alguns erros e alguns vícios que há por parte de alguns encarregados. Por exemplo, superalimentar um animal, sobretudo os touros, né? 3 dias, 4 dias antes, com a expectativa de que o touro fique mais pesado durante a feira. Isso é uma bobagem, porque na verdade o rumen é uma câmara de fermentação que precisa ter uma adaptação. Não se pode sobrecarregar o animal com alimentos sem que ele tenha, logicamente, se habituado àquele alimento. Você estará introduzindo um novo alimento, muitas vezes um carboidrato, um alimento extremamente energético que pode afetar o funcionamento do rumen e isso pode levar a quadros de indigestão. Outras situações são as próprias diarreias que muitas vezes se manifestam em função daquele material que está sendo dado. Eu me lembro que em alguns anos era cortado um volumoso para se deixar para os animais e às vezes esse volumoso ficava 2, 3 dias cortado, quer dizer, já fica fermentado, já fica a qualidade pior. A falta do caminhar com os animais no parque, sobretudo, principalmente os animais leiteiros, né? A feira ela tem animais de corte e tem animais leiteiros. Os animais leiteiros sentem muito a necessidade de caminhadas, os de corte também. Por quê? Porque através da caminhada que o sistema digestivo vai funcionar melhor, é através da caminhada que ele vai conseguir eliminar os gases que ele tem, tanto da irritação como da flatulência, e o animal, então, não vai ter retido aquele alimento, não vai gerar gases, o que acaba causando os chamados empanzinamentos. Os traumas, muitas vezes, que ocorrem, não só no desembarque, mas durante a feira, como, por exemplo, levar o animal para a pista, levar o animal para dar banho, levar o animal para o leilão, levar o animal para o rodeio, levar o animal de alguma maneira para o julgamento, qualquer que seja a situação, tem que ser feita com muita tranquilidade e calma. Um erro muito grave que existe são os capatazes levarem 3, 4 animais nas argolas, uma pessoa só levando os 4. Quer dizer, não está certo. Isso normalmente é um procedimento que o homem está causando problema. O ideal é um capataz para cada 2 animais quando se deslocar até a pista de julgamento ou até a pista de leilão. E aí tem outros problemas que vão advindo, como, por exemplo, localidades onde o calor é muito intenso, os animais passam por um estresse térmico também. O zelo, principalmente, de não deixar faltar água. Em alguns eventos que a gente frequentou nesses anos todos, nós vimos que alguns galpões e barracões, a água dependia do homem para o animal beber. Então, há uma série de situações que denotam uma necessidade premente de ter um acompanhamento diário dos encarregados. Bom, a gente já teve algumas dicas de como evitar, por exemplo, a questão do bom manejo, né? Mas o que a gente poderia citar ainda como medidas para a gente evitar enfermidades, evitar problemas com os animais nas exposições? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se vai levar o animal para um leilão, para um julgamento, se vai levar o animal para uma situação onde ele vai ter uma mudança de habitat dentro do próprio parque, comece fazendo isso na fazenda. Por exemplo, Alessandro, uma coisa que eu sempre condenei. Há julgamentos que são feitos na pista central ao meio-dia. Aquele sol escaldante. E tem eventos que são feitos em plena estação de verão ou primavera, ou um pouquinho do outono, mas que são muito calor, é muito quente. Então o animal fica muitas vezes, às vezes fica preso 2, 3 horas lá para depois aguardar o julgamento. Locais onde a insolação é muito violenta. Isso estressa o animal? Estressa também. Né? A própria situação das localidades onde os animais ficam, quer dizer, precisa ter alguém que monitore, que limpe, recolhe os dejetos. Por quê? Porque junta mosca, vai irritando o animal, os animais são animais de elite. Né? A própria situação, muitas vezes, do piso molhado, quando se vai, alguns capatazes levam os animais para banho, e existem banheiros para os animais nesses eventos. Muitas vezes esse banho é feito de forma estabanada, o animal muito estressado, corre, escorrega, pode até fraturar uma perna, enfim. Há uma série de situações que muitas vezes o animal não tem culpa. É uma falha de manejo, por um não treinamento da mão de obra, por achar que aquilo talvez não aconteça. E acontece. Animal de exposição merece todo o zelo, todo o cuidado, tanto quanto o animal na fazenda. Esses cuidados, eles são padrões, tanto para aquelas vacas ou aqueles touros que são de corte ou são de leite. No caso do gado de leite, por exemplo,
que normalmente o produtor ele tem uma atenção toda especial, ainda redobrada, né, uma ainda mais intensa, em cima de doenças que podem prejudicar a produtividade daquele animal. Tem que ter algum tipo de cuidado especial com uma vaca de leite, por exemplo? Tem, a vaca de leite eu diria que ela é mais exigente, porque muitas vezes ela está próxima do parto, e uma vaca leiteira próxima do parto tem que ter um piquete maternidade. Ela não pode ficar exposta porque o fato das pessoas, da luminosidade, do trânsito, do passar para lá, para cá, o barulho, isso pode muitas vezes inibir o parto ou fazer com que ela não consiga ter a tranquilidade hormonal do parto. Então, nós recomendamos que haja um piquete maternidade. Como nós temos um controle reprodutivo dos animais, nós sabemos exatamente o dia da aparição ou muito próximo desse dia. Então, é importante que se tenha um piquete. Observar também se nessas situações onde ocorre qualquer tipo de trauma, de lesão, de pancada, onde o animal fique de alguma maneira prejudicado, ter uma localidade onde ele possa também se recuperar. Porque vamos imaginar que durante o desembarque o animal se machucou. Se você leva ele para a argola e ele permanece lá, numa situação onde daqui a pouco ele vai ter que novamente ser manejado, isso vai cada vez mais machucando e ferindo. Então, exposição é um evento extremamente importante, mas com pequenos investimentos, com pequenas adequações, nós conseguimos ter. E também na vaca leiteira, eu diria, no rebanho leiteiro de modo geral, Alessandro, que um cuidado especial tem que ter em relação às chamadas hemoparasitoses, né? As babesioses, as doenças parasitárias causadas pelo carrapato. Por quê? Porque muitas vezes o fato do animal vir para o parque é um fator estressante. E às vezes dentro do parque ele manifesta um quadro conhecido como babesiose ou anaplasmose. E isso faz com que o sangue fique muito fraco e a gente tenha que atuar também dentro dessa perspectiva terapêutica. Muito bem, gente. Para mais informações a respeito deste assunto, você que ficou interessado no tema cuidados especiais com bovinos em exposições agropecuárias, você pode entrar em contato com a Matsuda através do nosso e-mail, que é o faleconosco@matsuda.com.br. faleconosco@matsuda.com.br. Pode enviar a sua questão, a sua pergunta, que esta pergunta vai chegar às mãos do professor Vilmar e você realmente vai ser atendido em sua dúvida. Ou você pode ligar também 18-3226-2000. O professor vai ficar com a gente aqui durante alguns minutos para responder alguma pergunta que chegar no nosso e-mail também. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É sempre um grande prazer. Eu sei que a gente vai ter ainda outros encontros aqui no SBA para falar de assuntos muito importantes como estes. E é realmente um grande prazer sempre recebê-lo aqui. Alessandro, eu agradeço você, agradeço a Matsuda, aos nossos telespectadores. E para finalizar, eu diria que a melhor resolução dos problemas de animais de exposição é considerar o cansaço do peão. Muitas vezes o peão diz que não se cansa, mas se cansa sim. E eventos e exposições agropecuárias onde ele fica monitorando o animal, às vezes dormindo em rede, junto com o animal, às vezes acaba cansando e o cansaço muitas vezes induz sem querer a pessoa a cometer alguns erros de manejo. Muito bem, ficamos por aqui. Um forte abraço a você de todo o Brasil e a partir de agora retornamos a Campo Grande com o Marcos Adriano. Ok, Alessandro, obrigado pelas informações, viu? Matsuda.com.br é o site para você saber um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Matsuda e também o telefone de contato 0 operadora 18 30